Então, muito boa tarde. Vamos dar início ao nosso quarto encontro da Frente Cívica. Sejam bem-vindos. É com muito prazer que estamos aqui no Algarve. Este é o quarto e último encontro nesta fase inicial da formação da Frente Cívica. Cumprimos assim a planificação inicial. E depois as conclusões deste encontro serão a base de trabalho, é deste e dos outros três que já tivemos anteriormente, serão a base de trabalho para a elaboração dos estatutos e da Carta de Princípios da Frente Cívica. Daí a sua importância. Seguindo o modelo que utilizámos nos outros três encontros, serei eu a dirigir os trabalhos desta tarde e secretariada aqui pelo Armindo Santos, que veio de Portimão e que me acompanhará durante esta jornada. A nossa agenda de hoje seguirá também o mesmo alinhamento das outras anteriores. Optámos por fazer os 4 encontros dentro da mesma estrutura. Iniciaremos com a intervenção do mentor e fundador, o ideólogo desta frente, que, como todos sabemos, é o Paulo Teixeira de Moraes. Seguir-se-ão as várias intervenções de quem quiser inscrever-se. É para isso que estamos aqui, para ouvir todos. E para ouvir e para registar. Mais adiante explicarei o modelo de intervenção de cada um e como se inscreverem, aliás. Após uma brevíssima resenha conclusiva deste encontro, concluiremos então os trabalhos com a segunda intervenção do Dr. Paulo Moraes. Vamos, pois, dar início a este quarto encontro da Frente Cívica e vamos ouvir o Dr. Paulo Moraes. Bom, muito boa tarde a todos. Muito obrigado pela vossa presença e, como disse a Teresa, nós decidimos, neste período, destes últimos meses, um pouco por todo o país, ouvir o que as pessoas têm para nos dizer sobre o projeto da Frente Cívica que eu lhes iria passar a apresentar. Antes, no entanto, deixem-me só dar uma nota. Estão aqui na sala algumas das pessoas que mais me acompanharam nos últimos tempos, algumas que eu já não via também há alguns meses e é um prazer vê-los e agradecer mais uma vez, em meu nome pessoal, sobretudo, o apoio que me facultaram. Mas passemos então ao projeto da Frente Cívica, que é o que nos traz hoje aqui. Porquê criar uma Frente Cívica em Portugal e gostava de dar esta nota? A Frente ainda não nasceu, ainda estamos no período pré-parto, portanto o objetivo é justamente que ela nasça já com um contributo de todos. Porquê a necessidade de criar uma Frente Cívica? Com este nome, justamente com este nome Frente Cívica. Porque é entendimento nosso que Portugal, apesar de ter uma democracia formal, as pessoas elegem parlamentos e governos de 4 em 4 anos, apesar de haver uma democracia formal, a democracia não é completa na medida em que falham 2 pilares fundamentais da democracia. Um é o funcionamento da justiça, e a justiça existe nos sistemas democráticos para garantir que todos são tratados igualmente perante a lei. Não vale a pena haver leis quando depois o tratamento é desigual, como acontece e tem acontecido em Portugal. E por isso, esse é um pilar fundamental. Uma democracia não é completa apenas se tiver, digamos, as suas formalidades a funcionar. Uma democracia é completa se, para além disso, tiver uma justiça a funcionar e muito para além disso, e é isso agora o nosso tema, se a democracia tiver a participação dos cidadãos. Ou seja, se houver um escrutínio permanente sobre as decisões que os políticos tomam na sequência de eleições. Porque quando isso não acontece, quando não há um escrutínio, quando não há um controle da sociedade sobre a atividade da política, o que acontece é que os políticos rapidamente se esquecem que são mandatários do poder popular e começam a achar-se que são mandantes e donos dos lugares que ocupam. Isso acontece muitas vezes até nem há dolo nem mal nas pessoas, muitas vezes involuntariamente,
Os políticos, ao fim de 6 meses, acham que são donos do carro, do motorista, do gabinete, das terras, das decisões e, portanto, passam a tratar o objeto da sua intervenção política como se fosse uma coutada. Isto nota-se mais a nível autárquico, enfim, nem vale a pena dar exemplos. A nível autárquico, de facto, a maioria dos autarcas começam a achar que as terras lhes pertencem e que não estão ali para gerir o interesse coletivo, mas acontece também a nível nacional. E por isso, é nosso entendimento, meu e de alguns amigos que se têm juntado, e a que queremos que se juntem, naturalmente, que tem que haver uma intervenção cívica permanente. Por isso, a Frente Cívica vai-se constituir, há de ter uma escritura ainda em 2016, estará constituída, vai ter associados, enfim, funcionará como todas as associações, mas só será verdadeiramente útil ao país se nós conseguirmos, em conjunto, criar um mecanismo de pensamento permanente, de desassossego constante e de intervenção nas áreas que entendamos que são as mais importantes. É evidente que a Frente Cívica não pode atuar em todos os aspectos da vida nacional, muito menos em todos os aspectos da vida política, e por isso aqui estamos para refletir em conjunto sobre quais são os problemas maiores e devemos atuar nos problemas maiores a priori e nunca a posteriori. Um dos grandes problemas do país, e temos assistido permanentemente a isso, é quando os cidadãos se apercebem dos problemas, já é demasiado tarde. O exemplo mais acabado disso é a Caixa Geral de Depósitos, que durante anos e anos ninguém falou dela sequer, e no entanto agora, pelos vistos, querem pôr lá 5 mil milhões de euros de dinheiro dos contribuintes. Quem é que sonharia há 2 anos, há 3 anos, que cada português ia ter que meter 500 euros na Caixa Geral de Depósitos? Mas sempre assim aconteceu. O BPN foi nacionalizado em 2008, mas a fatura chegou em 2015. O BES teve problemas durante anos e a fatura chegou em 2014. Tem sido esta a nossa saga. As parcerias público-privadas foram legisladas em 2010 e nós em 2016 vamos pagar 2 mil milhões de euros do Orçamento de Estado, 2017, perdão, de Orçamento de Estado por via das PPP. Ou seja, se os portugueses tivessem uma tradição de participação cívica, se calhar alguns destes problemas poderiam ter sido atalhados lá para trás. Era preciso que os cidadãos os conhecessem, era preciso que houvesse uma vigilância permanente e era preciso que houvesse vontade de intervir. Ora bem, o que vai ser a Frente Cívica? Vai ser isto que nós quisermos. Vai ser uma organização formal, como é evidente, há um mínimo de formalismo necessário, mas vai ser essencialmente um conjunto de cidadãos desassossegados, inquietos, que vão estar permanentemente vigilantes sobre a vida nacional, sobre a vida pública, sobre a vida da administração pública, sobre a vida da política, no sentido de defender aquilo que entendamos que são o interesse máximo dos cidadãos. Obviamente que não podemos intervir, como disse, em tudo ao mesmo tempo, e por isso esta nossa primeira abordagem e a procura do vosso contributo e da vossa amizade é identificar quais são os problemas estratégicos mais urgentes e em que tenhamos mais capacidade de intervenção. Quando falamos de problemas estratégicos em Portugal, aqueles problemas crónicos de que se fala há 10 anos, há 20 anos e que jamais se resolvem, estamos a falar de coisas tão diferentes como as rendas milionárias das parcerias público-privadas, que falei ainda agora, como os incêndios que aparecem todos os anos sem que haja uma solução à vista, e ainda por cima só se fala disso em julho, agosto, setembro, e depois durante 9 meses ninguém aborda a questão à espera da nova época de incêndios, ou problemas tão distintos como sejam os atrasos crónicos nas reuniões em Portugal, que aliás aqui fizemos por não seguir essa tradição. O que nós precisamos para cada um destes problemas é identificar bem os problemas, os responsáveis, os culpados, definir rigorosamente o problema, juntar conhecimento que nos permita criar soluções, produzir um documento e lutar pela sua solução. Ou seja, a Frente Cívica vai ser uma frente constituída por um conjunto de cidadãos que vai defender um conjunto de causas e em cada causa em que nos envolvamos iremos permanentemente até ao fim tentar que ela seja efetivamente resolvida, porque entendemos que é essa a forma de ajudar a que Portugal
fico um pouco menos mal do que aquilo que efetivamente está neste momento, e a síntese que nós podemos hoje fazer, para além de todos os problemas que cada um sente, uns mais, outros menos, uns numa área, outros noutra, o facto é que esta conjugação entre um poder que é corrupto pela sua natureza e uma sociedade que vive com medo, o resultado é este. O que falta é participação. Falta denúncia à corrupção e falta participação, porque as pessoas efetivamente têm medo de falar, têm medo de pensar, têm medo de se juntar e não têm a capacidade de intervir neste tipo de assuntos. É claro que depois as consequências estão à vista. Quando nós vemos que metade da população vive em situação de pobreza se lhes retirarem os apoios sociais. Assim, em Portugal, se não houvesse apoios sociais, metade da população seria pobre, indigente. O que quer dizer que são pessoas que, mesmo que comam todos os dias, mesmo que tenham um teto, mesmo que se aqueçam, efetivamente não são autónomas. Ou seja, vivem, mas não têm a dignidade a que efetivamente têm direito numa sociedade que se quer europeia, que é esse o nosso objetivo. Nós temos 1.200.000 pessoas em situação de emprego ou subemprego. Temos 150.000 que a trabalhar recebem 300 euros por mês. Temos 20 e tal % das pessoas que não conseguem ligar ao aquecimento porque não têm dinheiro para pagar a eletricidade. Mas estes não são as causas dos problemas do país. Estas são as consequências. As consequências do tal poder corrupto e de uma sociedade que tem medo de denunciar este tipo de situações. Então, como é que irá atuar a Frente Cívica? Identificando não os problemas todos, identificando nem sequer a maioria, identificando aqueles que para nós são mais importantes, em que temos mais capacidade de intervir. Sendo que a maioria dos problemas, eu falei aqui de alguns, das PPPs, dos incêndios, enfim, da questão dos livros escolares que tem sido ultimamente, finalmente, abordada na opinião pública, mas a maioria dos assuntos nem sequer se fala. E nem sequer se fala porquê? Porque nós temos uma vida pública tão pobre que nem na política, nem no próprio espaço público, nomeadamente nos média, se aborda habitualmente aqueles que são os problemas nacionais. Porquê? Porque estão escondidos. Estão escondidos porquê? Porque a maioria dos comentadores das televisões, a maioria dos jornalistas, estão todos numa cadeia de cumplicidades com os grandes escritórios de advogados, os grandes grupos económicos, com as grandes empresas nacionais e, naturalmente, que estão todos, mais uma vez, reféns do próprio medo. É por isso que nós, quando discutimos no espaço público, ouvimos discutir o Orçamento de Estado de 2017 e toda a discussão passou à volta de 4 ou 5% do valor do orçamento. Porque aquelas questões verdadeiramente importantes nem sequer discutem. Fala-se de um aumento de 10 euros no salário mínimo e tudo isso, no final, representará, eventualmente, 4 ou 5% do valor do próprio Orçamento de Estado, e isto para não dar, naturalmente, mais exemplos. Na própria Caixa Geral de Depósitos, tem-se discutido muito o facto de o Presidente apresentar ou não apresentar a declaração de rendimentos e agora ser substituído por um novo Presidente, mas o que é facto é que a questão central, que é o facto do povo português ir colocar na Caixa 5 mil milhões de euros, nem sequer tem sido tão pouco abordado. E por isso o primeiro trabalho da Frente Cívica é juntar gente corajosa que consiga ou não ter medo ou vencê-lo de forma a abordar estes problemas, consiga encontrar soluções e preconizar caminhos e, naturalmente, lutar para que eles sejam implementados. E por isso, agradecendo mais uma vez a presença de todos, as razões pelas quais eu gostaria que se aproximassem e integrassem a Frente Cívica são, em primeiro lugar, razões de ordem afetiva. Juntar pessoas que se querem bem, juntar pessoas que partilham o mesmo tipo de preocupação sobre a vida do seu país, não fosse mais nada, só por isso valia a pena. Mas há uma segunda razão, acima desta, que é naturalmente a integrar uma rede de pensamento permanente e coletivo que nos leve a uma atuação, a reflexão permanente para uma atuação também constante. Capacidade de intervenção, naturalmente, não vale a pena todo este esforço depois não conseguirmos modificar a sociedade em que nos integramos e, mais uma vez, combater a permanente mentira e o medo com quê? Com verdade e com coragem. Combate-se a mentira e o medo com verdade e com coragem e verão, e aí é que mais precisamos da ajuda de todos, que sendo certo que o medo é contagioso, as pessoas têm medo, têm efetivamente medo,
porque sabem que em Portugal impõe-se uma sociedade de respeitinho. Se alguém fala mal do Presidente da Câmara, do Secretário de Estado ou do Provedor da Misericórdia, leva uma castanhada, desculpem a expressão, com um processo em tribunal 2 ou 3, e não tem, na maioria dos casos, nem meios económicos para se defender, e às vezes tem meios económicos, mas nem sequer sabe o que é que há de fazer. E também aí a Frente Cívica tem que ser uma rede solidária em que nos ajudemos uns aos outros nesta necessidade de contagiar coragem na sociedade portuguesa. Finalmente, para terminar, vale a pena juntar-se à Frente Cívica quem achar que vale a pena, desculpem a repetição, todo este esforço, e que acredite que é possível, apesar de todas as dificuldades, nós em conjunto lutarmos para que, em algumas das áreas da vida portuguesa, consigamos fazer um Portugal melhor. E por isso, nós estamos, como digo, na fase de gestação, na fase pré-parto da Frente Cívica, mas eu gostava que, enfim, que todos aqui, ou pelo menos a grande maioria, se agrupassem nesta frente, uma frente que terá uns mais protagonistas que outros, mas também fico claro que isto não é a frente do Paulo Moraes. Isto tem que ser uma frente em que em cada assunto tem que haver protagonistas distintos, e o fundamental é que daqui a um ano, daqui a 6 meses, estejamos aqui não só a repetir o discurso que eu hoje aqui estou a ter, e vamos ter que o repetir muitas vezes para nos autoconvencermos da necessidade de nos apoiarmos uns aos outros, mas estejamos já aqui a dizer que no assunto A ou no assunto B temos aqui uma solução e tudo faremos para que ela seja implementada, e se conseguirmos fazer isso todos os anos, em 3, 4, 5 assuntos, seguramente contribuiremos todos em conjunto para termos um Portugal um bocadinho melhor, em que as pessoas sejam tratadas com mais dignidade, que era com esta palavra que eu gostava de terminar. O grande problema é que quando a sociedade se deixa contaminar por um regime de poder corrupto, se deixa vencer pelo medo, o que está é deixar de viver, passa a vegetar e perde aquilo que é mais importante numa sociedade democrática do século XXI, que é a dignidade de cada cidadão. Muito obrigado.